Sejam muito bem-vindos à nossa Vale TV. A nossa Vale TV que está no canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Estância Velha, Sapiranga, Campo Bom. E também no canal 6 para São Leopoldo. Acompanhe a Vale TV nas redes sociais Android e iOS no nosso aplicativo Vale TV Play e também no canal do YouTube e do Instagram. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos à nossa Timeline, o nosso programa que veio para falar de desenvolvimento humano, digitais, identidade e essência, a boa investigação pela busca do conhecimento. Eu me chamo Débora Bibiano, apresentadora da Timeline, né? Sou mãe de 2 lindos filhos maravilhosos, mentora, né, de pessoas e negócios, né? Mentora de CPFs confusos. E hoje o nosso programa nos traz uma convidada muito especial que eu adoro, né? As minhas mulheres, eu sou apaixonada, né? Eu já estou apaixonada por esse programa, já estou apaixonada pelas essas mulheres que me acompanham. E hoje a nossa convidada especial, a minha amiga Eloy, né? A Eloy é um legado, né, Eloy? Te apresenta para nós, minha amiga. Bom, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje, conversando com essa pessoa tão especial, que é a Débora Bibiano, que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer esse ser humano incrível, essa pessoa que é uma mentora, assim, que transmite o melhor de si para as pessoas, para o mundo, porque né, essa é uma oportunidade em que as pessoas estão aqui para vislumbrar realmente o desenvolvimento das pessoas. Eu me chamo Eloy Cordeiro, eu sou bacharel em Direito, trabalho com pessoas, amo liderar pessoas e hoje, né, eu lidero então uma equipe de 10 pessoas na Unimed Vale dos Sinos aqui em Novo Hamburgo. Uau! Trabalho então com a área de regulação e busco, né, o melhor das pessoas também, porque as pessoas é um desafio. O desafio está em extrair o melhor de cada um. E aí, Eloy? Casada, solteira, fala pra essa galera aí. Tico-tico no fubá, eu brinco aqui, né? Fala pro povo, quem é Eloy Cordeiro? Eu já conheço, né? Sou apaixonada Sim. por essa visão, né? Apesar que depois eu fui descobrir, galera, que meu pai ainda me deixou ela, assim, de brinde, né? Bom, eu sou casada, né? Eu tô no 2º casamento, né? Foi um presente de Deus, meu casamento, né? E eu tenho 3 filhos, né? 2 filhos, né, nasceram de mim. E um é do coração, né? Veio junto com meu esposo. Eu tenho, então, uma família maravilhosa, né? Que me acompanha, que é um legado, assim como a Baby falou do pai dela. É uma família que me acolhe e que me protege. Uau! E me fala, Eloy, como que foi... hoje a gente fala de timeline, né? Aqui é um bate-papo que a gente vai... É investigação, né? Sabe que eu, como operadora, né? Futura operadora do direito, eu gosto de uma boa investigação comigo mesma, né? Sabe disso, né? E eu não poderia, né, chamar... Ela disse que ela é bacharel em Direito. Eu digo que ela é a musa da alienação parental. Ela disse assim, não, eu gosto de me aparecer e todos que estão comigo eu também gosto de também botar na exposição, né? Então, me conta, Eloy, como que foi essa infância, como que tu conheceu, né, a tua profissão, como que tu chegou até aqui? Fala pra nós um pouquinho. Bom, a minha infância, né, foi uma infância muito humilde. Eu venho de uma família, assim, do interior, com valores muito fortes, onde a verdade, né, é um fundamento e um legado a ser tratado. Uau. Ainda porque no tempo do meu pai,
e ainda nos tempos de hoje, né, a palavra vale mais do que dinheiro. Então, este compromisso, ele vem de geração a geração e ele traz um compromisso para a minha família. Então, esse valor eu trago muito presente para mim. Então, sendo de uma família muito humilde, eu cresci num lar onde os valores eram a base. Então, eu não tive muitos recursos, mas eu tive o principal, que foi muito amor e uma educação e um direcionamento assim para as coisas certas. Não havia oportunidade para fazer algo errado. A gente só tinha uma escolha, fazer certo. Uau! E como que chegou a parte do empreendedorismo e da tua profissão que tu descobriu coordenando pessoas, né? Eu já tenho aqui, eu queria falar um pouquinho, né, de premiação como profissional. O que tu te considera como uma premiação profissional? Como uma premiação, eu diria que ser um líder de excelência. Uau! Quando a gente conversou um pouquinho sobre algumas coisas, em alguns momentos, eu fiquei pensando, né, ser um líder de excelência. O que é um líder de excelência? E eu questionei esse título, inclusive, quando eu recebi ele no meu trabalho. Porque eu não me julgava, assim, uma líder de excelência. Por quê? Porque dentro dos meus conceitos, uma líder precisava de uma série de atributos que na minha classificação eu não os tinha. Mas não são as coisas que eu vejo, e sim aquilo que as pessoas nos veem. Uau! Então, eu entendi que ser líder é muito mais do que fazer o que um protocolo exige, e sim aquilo que as pessoas precisam. Uau! E aos 12 anos, né, eu gostei muito da timeline da Eloy e eu gosto muito, né, porque a timeline ela vem para fazer essa dinâmica de desconstrução. E eu lendo a timeline da Eloy, ela disse assim, aos 12 anos eu ganhei uma boneca e aos 17 uma boneca real, né, um boneco real. Conta para os nossos telespectadores, Eloy. Bom, eu nunca tive brinquedos até chegar aos 12 anos. Porque, como eu falei, né, minha família era uma família muito humilde, então nós não tínhamos, assim, brinquedos. E aos 12 anos, então, eu perdi meu irmão com 8, num acidente, num trágico acidente. E aí eu ganhei, então, uma boneca. Mas meu sonho mesmo, eu falava para Débora, era ter um bebê. Um bebê, aqueles boneca bebê, né? E como eu me casei muito cedo, aos 17 eu tive o bebê, né? Só que não foi a boneca bebê, e sim, né, um bebê de verdade, que foi meu primeiro filho, William. E aí eu tive essa experiência, né? Eu costumo dizer que criança, né, não tem escolha, mas eu tive, né? Eu quis ter um filho e tive meu primeiro bebê, então, aos 17 anos. Foi uma experiência, assim, marcante, né? Porque hoje, né, ele é pai de 2 filhos, né? Então, o privilégio da gente ser mãe aos 17 é que a gente pode ser vó também muito cedo, né? Muito nova, muito gata, né? Diga-se de passagem, né? Caminhos desafiadores, Eloy, nessa trajetória. Pois então, os caminhos desafiadores sempre foram comigo, né? Porque comecei a estudar muito tarde. Eu fiz uma escolha de casa cedo, de ter filho cedo. Então, estudar ficou, né, para depois. E aí, então, eu comecei a faculdade, fazer direito, já com uma criança pequena, com um bebê, com o meu segundo filho, quando ele era pequeno, e um adolescente, sem dinheiro, separada, com muitas dificuldades. E aí, então, foi desafiador tudo isso, porque eu tive que aprender a conviver com as dificuldades, porque um dia eu tinha condições e no dia seguinte eu já não tinha mais. Então, eu tinha uma vida confortável no primeiro casamento,
e depois, quando eu me separei, eu passei a não ter nada. Então, do nada, né, tu passa a ter tudo e do tudo tu passa a ter nada. Então, é um desafio aprender a viver, porque quem não tem nada, sabe, Bibi, quando passa a ter é fácil. Agora, quando a gente tem e deixa de ter, a gente não sabe. Então, é desafiador tu reaprender a acomodar. É como morar numa casa grande e ir para uma casa pequena e tu ter que acomodar todas aquelas coisas que tu tinha. Uau! E que tu não tem mais. Uau! E é tão interessante, né, Luí, que tu falava e me passava um filme, né? A gente que é mãe, os caminhos desafiadores, né? De tu ser mãe, de tu ser estudante, de tu ser empreendedor, de tu ser líder de excelência, né? A gente sempre vai olhando outras histórias e as outras histórias, elas fazem a gente refletir o nosso início, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho aqui, Eloy, um pouco sobre a história do desenvolvimento e um pouquinho sobre, né, como surgiu a marca, né? Porque a marca, eu sempre falo, né? As pessoas acham que marca é tu ter uma empresa, tu ter um negócio. Não, marca somos nós, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós dessa timeline. Marca para mim é valor, é autenticidade. Então, o que é importante, né? Sempre ser autêntico, ser verdadeiro. Uau. Independente de qualquer coisa, independente das dificuldades que você possa passar, a verdade, ela precisa prevalecer. Sempre vale a pena. Uau. Momento marcante. Alguns. O nascimento dos meus filhos. Eu tive 2 nascimentos, assim, dos meus filhos, né? Eu tive o nascimento do William, do Maicon. O Maicon hoje tem 20 anos. Aos 15 anos, o Maicon, ele teve leucemia. E aí eu fui entender o que era nascer realmente. Porque quando a morte bate a porta de uma mãe, a gente realmente vê o que a gente é capaz de fazer por um filho. Então, existe uma fala muito interessante que o Everton Rosa fala, né? Que é aquelas viradas de chave, do zero ao infinito. Momento de tudo ou nada. Momento de tudo ou nada. O meu momento de tudo ou nada. Uau. Foi um momento assim em que eu fiz uma reflexão muito grande do que era importante para mim. Porque até aquele momento eu sobrevivi. Uau. Eu sobrevivi, eu trabalhei, eu quis conquistar e eu conquistei. Eu conquistei um trabalho, eu conquistei a admiração das pessoas, eu conquistei o respeito das pessoas. E aí, de repente, eu me vi com o meu filho entre a vida e a morte. E aí, então, a única coisa que eu queria e eu pedia para Deus é que Ele não levasse o meu filho. Eu tinha tanto medo de que eu não tivesse a oportunidade de estar com a minha família, que eu não falava nada. Eu simplesmente clamava. Clamava ao Senhor para que Ele me ouvisse. Porque eu tinha medo que se eu falasse, algo pudesse acontecer de pior do que já estava acontecendo. Então, essa virada aconteceu com essa situação. Só que, diferentemente da experiência que eu tive comigo, o meu filho, para ele esse momento foi único. Ele só tem boas lembranças. Ele lembra de que eu estive perto dele o tempo todo, de que nós ficamos 7 meses internados no hospital. Ele diz que ele só tem boas lembranças. Enquanto que o Senhor trabalhou comigo o tempo todo. Ele lapidou, Ele me ensinou o que é valor realmente, o que era importante e o que eu queria de verdade. Então, assim,
De nada adianta a gente ter se a gente não puder ser. Uau. Uau. Como é importante o silêncio, né, Heloí? As pessoas, elas não conseguem ficar no silêncio, né? Elas não conseguem silenciar. E eu sempre digo que o segredo de todas as coisas está pautado no silêncio. Porque sem o silêncio, você não consegue escutar a voz de Deus. Sem o silêncio, você não consegue parar a agitação da tua alma. Sem o silêncio, você não consegue ter nem raciocínio lógico para desenvolver uma tarefa. E isso é muito importante, né? A gente poder aprender aqui na timeline da Heloí o quanto a gente precisa se silenciar em determinados tempos da vida da gente e principalmente nesses marcos, né? Como a Heloí mesmo comentou, né? Nos momentos de tudo ou nada. Né? Momentos de tudo ou nada requer muitas vezes a gente ficar no nosso secreto. Se recolher. Né? Se recolher. Porque, e olha, a chave que a Heloí entrega hoje aqui para nós é essa. Eu tinha medo que se eu proferisse algo que não estivesse dentro do meu contexto, eu poderia fazer a situação pior. E eu sempre digo que é isso que Deus quer da gente, né, Heloí? É isso que Deus quer. Que a gente entenda que o processo, ele pode até ser doloroso, mas ele é prazeroso no final. Porque assim, para ti era uma dor, mas para o filho era um ganho, né? Era um troféu. Porque tinha a mãe ali todo o tempo, tinha o pai todo o tempo, porque para ele, como criança, ele não tinha noção, né? De que era uma internação ou de que tinha algo acontecendo muito grave. Então, hoje, talvez o que o Maicon tenha, essa segurança, é muito o que você pautou naquele momento, né? Um momento de tudo ou nada para ti, mas um momento de tudo ou nada para ele também, né? Que tinha a mãe, o colo da mãe, porque muitas crianças, né, não têm o colo da mãe presente, né, nesse momento da infância. Então, eu achei, assim, extremamente um momento realmente marcante, né, marcante, e eu falei para a Heloí que eu fui ler a timeline dela e chorei várias vezes, né, porque esse é o encorajamento que a gente quer, de mulheres líderes de excelência, né? Que elas conseguem também trazer a sua dor. Não que ninguém passa por dor, né? Todos nós passamos, né, por esse momento. Então, eu queria uma frase de encorajamento, Heloí, para esses homens e mulheres, né, que estão nos assistindo, o nosso programa, e para trazer esse encorajamento. Talvez a pessoa que não empreende ainda, ou aquela mulher que quer estudar, aquela mãe que sonha em ser alguém, né? Talvez quem está nos assistindo tenha um sonho muito latente, tenha um sonho escondido de anos, mas aqui a gente sempre traz no nosso programa, assim, histórias reais. A Heloí, né? Ela pautou o casamento, pautou a família, mas ela foi e buscou os seus ideais. Uma frase de encorajamento, Heloí. Desistir não é uma opção. Uau. Aquela pessoa lá. Essa frase. Desistir não é uma opção. Porque quando os nossos filhos crescem, sempre é tempo de fazer o teu sonho acontecer. Os meus filhos, quando eu me formei, todos os três, eles tiveram o orgulho e eu pude ter a alegria de ouvir deles o quanto foi importante para eles a minha persistência. Porque para eles, a mãe deles é sinônimo de persistência, de que tudo é possível, que nós não devemos desistir dos nossos sonhos, independente do tempo que leve para a gente conquistar eles.
Mensagem da Eloy para o mundo. Seja autêntico e verdadeiro, porque vale a pena. E pautado, né, que desistir não é uma opção. Isso já virou um slogan, né, Eloy? Isso para ti, né? As pessoas que me conhecem, Bibi, é assim, ó, eles já sabem que desistir não dá. Essas frases... Contigo não existe, né? Não existe. Então, a minha equipe já sabe que sempre existe uma oportunidade, uma alternativa. Só é necessário descobrir. Um pitch de vendas para essa mais nova advogada aí, né? Do ramo jurídico, as pessoas que te encontram. Eu sei que já faz tempinho, né? Que tu faz parte do contexto da Unimed Vale dos Sinos. Mas as pessoas que têm o desejo de conhecer e tomar um bom café com essa magnífica, né? Fala para nós um pouquinho, Eloy. Eu sempre penso que as pessoas sempre têm o melhor. Então, nós só precisamos conseguir descobrir o melhor delas, extrair o melhor delas, para que a gente venha, então, a ter o melhor resultado. Então, o segredo é: olhe, busque, extraia o melhor de cada um, para que a gente tenha um resultado. Uau! E você chegou nesse resultado com muita maestria, né? Diga-se de passagem, né? E eu te admiro muito, assim, porque eu sempre falo que a gente precisa ser fomentadores de sementes, né? Porque quando eu te conheci num contexto, né, numa mentoria, a gente estava no mesmo grupo, mas eu fui surpreendida, né? Quando a Eloy disse assim, nossa, mas eu conheço teu pai. Eu disse assim, não. é muito gratificante, né? Fazer essa continuação de legado, né? E quando tu tem isso, os teus valores, né? O que a gente falava lá na entrada, né? Quando teus valores, eles são muito pautados em propósito, né? Isso chega, né? E é muito prazeroso para mim, né, receber, né, essa amizade, né, que tu construiu lá com os meus, né, com meu pai e a gente poder nutrir hoje, né. Eu só tenho a agradecer essa grandeza que é a Bibi, na pessoa do pai dela. Eu costumo dizer que eu visualizo, eu vivo e vejo o pai dela aqui encarnado na minha frente, porque essa alegria, esse sorriso, um sorriso que ele sempre tinha e uma nobreza de alma, que ele sempre tinha uma palavra de conforto para as pessoas, ele sempre tinha uma palavra de bondade, de ânimo, e isso tem. Então, é um privilégio estar aqui hoje, tendo essa oportunidade. Eu quero agradecer muito e dizer que pode contar comigo. Obrigada, minha amiga. Isso é muito bom. Quando a gente constrói bases sólidas, a gente tem amigos sólidos, né? E eu sempre gosto de um provérbios, né, bíblico, que diz assim, que a gente, na hora da angústia, se a gente tiver um irmão, né, e um amigo, a gente sempre está muito bem, né? E a gente está muito bem amparado. E eu sempre gostei de nutrir essas boas relações, né? E eu acho que tudo isso ele se constrói nessa base, né? Nessa estrutura que a gente tem, e a gente fala sobre isso. Porque as pessoas dizem assim, ai, nossa, mas é só um programa de TV, é só falar de uma história, é só... Não, essa história, ela pode se conectar a muitas outras histórias, né? Que foram deixadas para trás. Há muitas identidades que não têm liberdade no mundo e não encontraram o seu amparo. Então, a gente quer terminar essa timeline hoje agradecendo a Eloy, né? Pela sua disposição, pela sua capacidade, a sua história maravilhosa. Quero trazer ela em outros momentos para a gente falar sobre isso e dizer que vale a pena. Desistir não é a opção, né? Você ouviu isso aqui
e que você não desista dos seus sonhos, que você não desista daquilo que você acredita que pode chegar. E se aconteceu com a Eloy, aconteceu comigo, com você também pode acontecer. Então a gente chega, né, num finalzinho de mais uma timeline, né, não esquecendo de valorizar demais os nossos patrocinadores, né, aqui. A Kelly Maldainer, né, que é a menina que me veste em todos os programas. A Kelly envia para todo o Brasil, ela é uma maravilhosa, minha amiga. Autoban Estética Automotiva, aonde todos apaixonados por carro, como todo brasileiro, a Marina e o Diogo sempre estão lá com aquele carinho de excelência no seu atendimento, né? Ramon Belmonte Fotografias e Filmagens, esses são nossos 3 parceiros que sempre estão aqui, todas, né? Todas as inserções dos nossos programas aqui nos ajudando. Um beijo no coração, obrigada pela audiência de vocês. E fiquem com a nossa programação local, né, da nossa Vale TV, e até a próxima semana. Um beijo no coração. Tchau, tchau.